orçamento por atividade, planejamento estratégico e orçamento empresarial. Nós vamos falar de orçamento por atividade. Nós temos o propósito de desenvolver os conceitos e características do método de atividade, bem como do método de custeio por atividade, bem como suas etapas para elaboração, modalidade de rateio, vantagem e desvantagem, e exemplificar as questões, exemplificar com questões. A equipe que desenvolveu o trabalho: eu, Érica, Onassis, Natasha, Paulo Vitor, Thaís, Fernanda e William Carlos. Conceitos. O orçamento por atividade, também chamado de ABB, é um sistema orçamentário financeiro que reflete as atividades e processos de uma organização. Nele, os custos são associados às atividades e as despesas são compiladas com base nas atividades esperadas. Deve ser usado como ferramenta gerencial para indicar aos gestores qual a quantidade de equipamentos, insumo, energia e funcionários serão necessários para que a empresa alcance seus objetivos estratégicos da organização. Características. É um plano quantitativo e financeiro que direciona a empresa a focalizar atividades e recursos visando atingir objetivos estratégicos. A expressão do plano esperado, refletindo a previsão dos direcionadores e atividades necessárias para executar o volume dos objetos de custo. É uma ferramenta para obter um consenso e compromisso dos colaboradores com o objetivo de guiar a empresa por meio de metas essenciais que envolvem receita, custo, qualidade, tempo e inovação. O ABB busca analisar mais minuciosamente os custos de cada atividade. Ele implica no nível de redução daquelas que não são essenciais para gerar receita. Isso, por sua vez, garante uma melhora na lucratividade. Pronto, gente, próximo. Eu, Natasha. Pode passar, obrigada. Bom, vou começar a minha parte das etapas de elaboração do método de custeio por atividade. Boa noite, quem está falando é a Natasha. Então, para começar a elaborar um orçamento por atividades, o desenvolvedor do orçamento, ele vai ter que contar com os colaboradores de cada setor. E aí ele vai ter que precisar ter esse diálogo para que os colaboradores comuniquem ele das atividades que eles realizam no departamento. A melhor maneira de elaborar esse tipo de orçamento é desenvolver uma matriz de atividades para cada departamento ou criar uma planilha das atividades. Uma dica para que torne esse processo mais assertivo é que tenha esse diálogo entre o desenvolvedor da matriz e os componentes de cada departamento. Algumas questões que deverão ser respondidas pelos gestores para que consiga elaborar esse relatório, né, de informações para o desenvolvedor, e ele vai ter que responder essas perguntas. São elas: quais as atividades que a unidade necessita executar para cumprir com os objetivos orçamentários? Quais recursos são necessários para estas atividades serem elaboradas? Quais recursos financeiros, receita, custo, fluxo de caixa, entre outros, são necessários? Qual o impacto desses recursos para a elaboração dessas atividades? Pode passar. Passou? Então, depois de montada, né, essa lista de atividades que vai ser elaborada pelo desenvolvedor, ele vai ter o papel de conhecer os fatores que influenciam para um maior ou menor volume dos gastos da organização. O processo se inicia com uma previsão do volume de vendas que irá projetar para cada produto. O passo é fazer a estimativa das atividades que devem ser feitas para que se alcance tal volume de vendas.
O cálculo dos custos deve ser pensado verificando os recursos que serão necessários para cada atividade ser desempenhada assertivamente e assim chegar à meta final da organização. Então, é englobado algumas etapas para que esse processo seja formado e de forma assertiva. E dentre elas tem 8. A primeira é determinar a demanda projetada para cada produto. Segunda, identificar a taxa de consumo da atividade. Terceira, multiplicar a demanda projetada do produto pela taxa de consumo da atividade, calculando assim as necessidades de atividade, a quantidade, e atender a demanda projetada para os produtos. Quarta, prever a demanda das atividades. Quinta, identificar a taxa de consumo dos recursos. Sexta, multiplicar o total das atividades requeridas pela taxa dos recursos consumidos, calculando assim a quantidade de recursos necessários para satisfazer a demanda projetada para os objetos de custo. Sétima, converter o total dos recursos requeridos com o custo dos recursos exigidos. E oitava, acumular o custo total dos recursos estimados para atender a demanda projetada dos objetos de custo. Essa foi a etapa de elaboração, agora passarei a fala para o William. Boa noite a todos, meu nome é William. Eu vou dar sequência à apresentação do trabalho falando sobre a modalidade de rateio dos custos indiretos. Após identificadas as principais atividades desenvolvidas durante o processo produtivo da empresa, deve-se identificar e analisar os custos indiretos e seus respectivos direcionadores de custos, para melhor alocá-los às suas respectivas atividades consumidoras. Vou trazer um pouco para vocês alguns exemplos de custos indiretos. Custo com salário. Nesse custo com salário, quem realizou o orçamento, ele tem que identificar o total de horas MOD no período, considerando todos os funcionários da empresa, inclusive administrativos. Quantas horas cada um consome em cada atividade e qual o respectivo custo mensal dessa atividade, desse custo com salário dentro daquela atividade exercida. Depreciação de máquinas e equipamentos. Deve identificar todas as máquinas empregadas na produção, a vida útil delas, o valor de mercado e o número de horas trabalhadas no período. Com essa informação, é possível distribuir o desgaste mensal em reais para as atividades consumidoras. Equipamentos de proteção individual. A relação causal entre os equipamentos de proteção e suas respectivas atividades consumidoras dá-se pelo número de horas que os funcionários trabalham em cada atividade, pois permanecem o tempo todo com os respectivos equipamentos de proteção. E por fim, a distribuição do produto. Neste ponto, é fundamental uma análise objetivando averiguar a veracidade dos cálculos do custo de cada atividade, pois qualquer erro poderá comprometer a finalidade principal da utilização do método de custeio baseado em atividades. Ou seja, por exemplo, numa empresa que produz camisetas, todas as atividades dessa produção dessa camiseta devem ser levadas em conta para você fazer esse rateio dos custos. Por exemplo, a hora utilizar, quantos funcionários, quantas horas trabalhadas para estampar uma camiseta. Isso é uma atividade, estampar a camiseta é uma atividade. Costurar a camiseta, por exemplo. Quantas horas dos funcionários foram gastos, qual a depreciação da máquina de costura utilizada, se houve alguma utilização de algum equipamento de proteção individual. Então, quando você tem essa distribuição por atividade dos custos, você consegue perceber se alguma atividade precisa melhorar ou não para aumentar os lucros da empresa. Da minha parte é isso, vou passar a palavra para o próximo. Obrigado. Boa noite, meu nome é Paulo. Eu vou falar sobre os princípios de apropriação da despesa e regime de fluxo de caixa.
O orçamento por atividade permite identificar os recursos alocados para cada atividade e como estão sendo utilizados para maximizar as oportunidades de seus produtos e clientes, utilizando o regime de competência para a apropriação dos recursos pela despesa. O orçamento por atividade centraliza a atenção no custo das atividades necessárias à fabricação de bens e serviços, decompondo custos indiretos em centros de custos por atividade, diferenciando-se dos demais orçamentos, sendo o único onde o centro de apropriação da despesa é a própria atividade. Devem ser incorporados aos cálculos do gerente acerca da carga de trabalho, novos produtos, serviços e mercados, os objetivos estratégicos e o desempenho da atividade, visto que a administração pode fixar reduções dos centros dos custos das atividades definindo padrões de referência. O orçamento reflete determinada expectativa de gasto, com base em previsões de receitas e no mix de produtos, serviços e clientes. Sendo assim, o orçamento com base em atividades fornece bases sólidas para essa análise operacional. Eu passo para o Onassis a fala. Me mutaram de novo? Estou desmutado? O que aconteceu? Você, Estão me vai. ouvindo? Boa noite, galera. Meu nome é Onassis. Vou falar para vocês um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens do orçamento por atividade. Sentem na cadeira que a viagem vai ser um pouquinho comprida, tá? Os custos são associados à atividade de maneira precisa. O planejamento orçamentário se torna muito mais preciso e as eventuais correções necessárias mais efetivas. Já que permite essa análise mais precisa, o orçamento elimina atividades desnecessárias e, com isso, ocorre redução de custos e despesas. Se há redução de custos e despesas na produção de bens e serviços, é claro que ocorre um aumento de competitividade da empresa. Reconhece os direcionadores de custos para cada atividade. E com esse conhecimento, os gestores podem controlar melhor as causas para esses custos e assim trabalhar para diminuí-los. Serve como excelente ferramenta de análise para tomada de decisões estratégicas, tais como alterações na linha de produtos, alterações no processo de formação de preço, eliminação ou redução de custos de atividades que não agregam valor, eliminação de desperdícios, etc. Outras vantagens tem o orçamento de atividades é na avaliação. Por levar em consideração todas as etapas envolvidas em uma atividade, este método avalia todo e qualquer direcionador de custo. Isso significa que a metodologia ABB apresenta uma visão muito mais precisa das atividades necessárias ao negócio. Redução de custo. Justamente por permitir essa análise mais precisa, o método ABB elimina quaisquer atividades desnecessárias, o que ajuda o negócio a reduzir custos e despesas. Aumento de competitividade. A redução de custos e despesas na execução das atividades resulta em diminuição nos custos de produção de bens e serviços. Eliminação de gargalos. Também na eliminação de gargalos. A aplicação dessa metodologia de planejamento orçamentário envolve muita pesquisa e análise. Elimina aquelas atividades não necessárias ao negócio. Ocorre também a eliminação de gargalos associados a uma atividade. Tem mais vantagens ainda, gente. Calma aí. Foca a atenção para os custos das despesas gerais, as quais podem representar um grande... Esqueci de falar para mudar o slide, tá? Que eu estou vendo em outro slide aqui. Muda o slide, galera. Está no terceiro, tá? Outras vantagens do orçamento por atividade. Foca a atenção para os custos das despesas gerais, as quais podem representar uma grande proporção dos custos operacionais totais. Reconhece os direcionadores de custos para cada atividade. Com esse conhecimento em mãos, é possível melhor controlar as causas para esses custos e trabalhar para diminuí-los. Também pode fornecer informações úteis para o gerenciamento de qualidade, o TQM, relacionando o custo de uma atividade com o nível de serviço prestado. Serve também como ferramenta de análise para decisões estratégicas, como alterações no mix de produtos, alterações no processo de formação de preços, alterações no processo, eliminação ou redução de custos de atividades que não agregam valor, eliminação de desperdícios e redesenho de todos os produtos.
Agora vamos falar um pouco de desvantagens. Já que teve bastante vantagem, né, vamos contrapor isso. As desvantagens do orçamento por atividades, mudando de slide agora de novo, requer compreensão. Para implementá-lo, é necessário uma compreensão profunda de várias áreas funcionais do negócio. Se o responsável pela preparação do orçamento não conseguir entender a avaliação detalhadamente, as áreas de negócio, isso ocasionará em uma previsão orçamentária errada. Também no consumo de recursos, essa metodologia acaba consumindo muitos recursos de uma organização, pois para que ela seja executada, é necessário contar com a ajuda de outros colaboradores. Isso significa que, para auxiliar no processo de mapeamento das atividades, eles terão que parar de focar em atividades mais estratégicas. Tem muito custo envolvido. O processo exige o desenvolvimento da diretoria, o que pode ser custoso. Em curto prazo, esse método se concentra mais em metas de curto prazo, o que pode significar problemas para o futuro da organização, visto que para os planos de longo prazo são uma das formas mais simples e poderosas de engajar seus colaboradores com os projetos da empresa e gerar grande satisfação com o alcance dos resultados. Pode ser difícil identificar responsabilidades individuais claras para as atividades. A curto prazo, muitos custos indiretos não são controláveis e não variam diretamente no volume de atividades com as mudanças do direcionador de custos. Pode mudar de slide? Acho que agora é o último slide meu, né? Outras desvantagens do orçamento por atividade, trata-se de uma metodologia complexa, que pode não valer muito a pena para uma pequena empresa com poucos produtos e serviços. Requer uma compreensão profunda das vantagens das várias áreas da empresa. Do contrário, não terá precisão. Esta é uma metodologia que consome muitos recursos de uma organização, já que para ser executada é necessário contar com a ajuda de colaboradores de diferentes áreas, como já havia dito anteriormente. Sua elaboração necessita do envolvimento da diretoria, que pode envolver muitos custos, já dito também anteriormente. O orçamento por atividades se concentra em metas de curto prazo, porém os planos de longo prazo são mais eficientes para engajar seus colaboradores com o objetivo da empresa e gerar grande satisfação com o alcance dos resultados. Tem mais desvantagens agora, pode mudar o slide. Tem mais um pouquinho de desvantagem também. O orçamento por atividade permite identificar os recursos alocados para cada atividade e como estão sendo utilizados para maximizar as oportunidades de produtos e clientes, utilizando o regime de competência para a apropriação dos recursos. O orçamento por atividade centraliza a atenção nos custos das atividades necessárias, a fabricação de bens e serviços, decompondo custos indiretos em centros de custos por atividade, diferenciando-se dos demais orçamentos, sendo o único onde o centro de apropriação da despesa e a atividade devem ser incorporados aos cálculos dos gerentes acerca da carga de trabalho, novos produtos, serviços e mercado. Os objetivos estratégicos e o desempenho da atividade, visto que a administração pode fixar redução dos custos das atividades definindo padrões de referência. O orçamento reflete determinada expectativa de gastos, com base em previsões de receitas que no mix de produtos, serviços e clientes, com base em previsões de receitas e no mix de produtos, serviços e clientes. Corta aquela parte se puder, tá? Sendo assim, o orçamento com base em atividades fornece bases sólidas para essa análise operacional. Agora eu passo a palavra para Thaís, beleza? Depois dessa cansativa vantagem e desvantagem. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vou dar continuidade aqui agora nas questões objetivas. Aqui a gente tem uma relação das questões que a gente pegou. Foram de exames de suficiência, tanto pelo CFC, tanto pela Conceplan, e alguns outros concursos. Pode passar? Aqui a primeira questão, vou estar lendo e fazendo a resolução junto com vocês. Essa é uma questão para a Prefeitura de Suzano, no estado de São Paulo, realizada em 2019. Pode voltar?
Isso. Utilizando conhecimentos básicos sobre custo baseado em atividade e custeio real por absorção, assinale a afirmativa incorreta. A primeira, por incluírem normalmente despesas administrativas e convendas, os valores obtidos pelo método de custeio baseado em atividade são os mais indicados e amplamente aceitos para avaliação dos estoques para fins contábeis. B, o custo das mercadorias e dos produtos vendidos ou o custo dos serviços prestados a serem computados no exercício devem ser correspondentes às receitas de vendas das mercadorias, dos produtos e serviços reconhecidos no mesmo período. C, conforme disposto no artigo 187, item 2 da Lei 6.404, deve ser computado na demonstração do resultado do exercício o custo das mercadorias e serviços vendidos no exercício, o qual, deduzido das receitas correspondentes, gera o lucro bruto. A alternativa D, há inúmeros métodos de custeio e critérios de avaliação da produção e dos estoques, e dentro dos princípios contábeis consagrados pela Lei 6.404 e pelo pronunciamento técnico CPC 16 estoques, o método de custeio real por absorção é o indicado. Isso significa que devem ser adicionados ao custo da produção os custos reais incorridos, obtidos pela contabilidade geral e pelo método de absorção, denotando a inclusão de todos os gastos relativos à produção, quer diretos, quer indiretos, em relação a cada produto. Aí agora eu vou passar para a resolução. Então, a alternativa A seria incorreta, visto que no sistema de custeio ABC, a atribuição dos custos indiretos são feitos em 2 estágios. No primeiro estágio, denominado de custeio das atividades, os custos são direcionados às atividades. No segundo estágio, denominado de custeio dos objetos, os custos das atividades são atribuídos aos produtos, serviços e clientes, assim como os demais sistemas de custeio. Ele também tem suas restrições e entre elas a de não ser aceito pelo fisco. A próxima questão. Aqui é uma questão de verdadeiro ou falso de um professor de contabilidade de Santa Catarina. Em relação a métodos de custeio, verifique se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. A primeira é: quanto maior for a fidelidade do sistema de custeio relativamente ao processo produtivo, maior será a possibilidade que a empresa tenha de obter informações de boa qualidade. A segunda, no método de custeio baseado em atividades, o ABC, os custos diretos não são levados à análise para efeito de resultado dos produtos. E no terceiro, o método de custeio direto caracteriza-se pela tentativa de identificação dos gastos das diversas atividades desempenhadas por uma empresa, independentemente de que sejam executadas dentro ou fora dos limites físicos de um setor, departamento ou até mesmo da própria entidade. Aí aqui na direita temos as alternativas e a gente vai seguir para a resolução. A resposta seria a letra B, porque a primeira alternativa é verdadeira, está de acordo. A segunda não trata-se do custeio baseado em atividades, mas do custeio variável. E a terceira, custeio direto não é o caso, mas sim custeio baseado em atividade. Por isso, a alternativa B, verdadeiro, falso, falso. Próximo. Aqui, mais uma questão teórica para a Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, para técnico e contabilidade. O custeio baseado em atividades é uma metodologia de custeio que reduz distorções provocadas por rateios de custos indiretos. Sobre o custeio ABC, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A, o custeio baseado em atividade se limita ao conceito de atividade no contexto de cada departamento. Possui uma visão exclusivamente funcional. Alternativa B, o método de custeio ABC possibilita análises de custos sobre 2 visões, a visão econômica de custeio e a visão de aperfeiçoamento de processos. Alternativa C, o custeio baseado em atividades é considerado uma ferramenta da gestão de custos. E alternativa D, o método Activity Based Costing não pode ser aplicado em custos diretos, pois não apresentam diferenças significativas em relação aos sistemas tradicionais. Para seguir para a resolução. Então, a alternativa incorreta é a letra D, porque o ABC pode ser aplicado também aos custos diretos, principalmente a mão de obra direta, e é recomendável que o seja, mas não haverá, nesse caso, diferenças significativas em relação aos chamados sistemas tradicionais,
A diferença fundamental está no tratamento dado aos custos indiretos. Próxima questão. Aqui a gente tem um exemplo rapidinho um exemplo prático, né, que foi solicitado no nosso trabalho. Vou estar lendo por cima e passando uma resolução rapidinho. Foi um concurso para analista contábil no Rio Grande do Norte. A fábrica de doces Mineira Limitada fabrica apenas 2 tipos de doce, o de goiaba e o de abóbora, vendidos em lata de 5 quilos. Os preços de venda são R$ 50 a lata de doces de goiaba e R$ 45 a lata de doce de abóbora. Em determinado mês, quando a empresa vendeu 5.000 latas de doce de goiaba e 6.000 de abóbora, ocorreram os seguintes custos diretos. Então, aí, de matéria-prima e mão de obra direta está relacionado R$ 20 por lata de 5 quilos e R$ 10 por lata de 5 quilos por doce de goiaba, 15 por lata de 5, 12 por lata de 5, referente a doce de abóbora. Os custos indiretos de fabricação, o CIF, nesse período foram de R$ 70 mil, referente às seguintes atividades. A primeira, que foi inspecionar e armazenar matéria-prima, de 30 mil, e processar produtos de referente a 40 mil. E os direcionadores de custo dessas atividades foram para o doce de abóbora, foram 30 lotes inspecionados e armazenados, e para a de goiaba também, sendo no total 60. E o número de horas de máquina de processamento, referente ao de goiaba, foram 6.000, a abóbora 4.000, totalizando 10.000. E a pergunta é a seguinte: se a fábrica de doces Mineira Limitada utilizar o custeio ABC, que é o custeio baseado em atividades, para ratear os custos indiretos, o lucro bruto unitário do doce de goiaba e do doce de abóbora serão, respectivamente, e temos ali as alternativas. Aí agora a gente vai seguir para essa resolução. Aqui, o primeiro cálculo, né, vai ser o cálculo da proporção do CIF relacionado aos lotes inspecionados e armazenados, totalizando 15.000. Das horas máquinas trabalhadas, foi um total de 24.000, e para o total de unidades ficou produzidas, e do custo total CIF ficou 7,80 por unidade produzida. Referente ao de abóbora, ficou 15 mil reais referente ao CIF, referente às horas máquina trabalhada ficou 16.000, então o total dividido pelas unidades produzidas ficou 5,16 por unidade. Agora o cálculo para descobrirmos o lucro bruto unitário ficou ali abaixo, referente a doce de goiaba, preço de venda de R$ 50, subtraído os custos diretos e indiretos, sobrou R$ 37,80. Perdão, os custos somados deram R$ 37,80, tendo um lucro bruto unitário de R$ 12,20. Enquanto o de abóbora, tendo preço de venda de R$ 45, os custos somaram um total de R$ 32,16, lucro bruto unitário de R$ 12,84. Por isso, a letra B é a alternativa correta. Aí agora vamos seguir para o encerramento da nossa apresentação. Bom, então esse foi o nosso trabalho sobre o método de custeio por atividade. Como nós vimos, foram eu, Natasha, a Érica, a Thaís, o William, o Paulo e o Onassis. Muito obrigado. Boa noite.